Não fala, ex-detento salvou o policial que o prendeu após ver algo chocante na rua. Não fala, só escuta. A voz rouca cortou a chuva fina como uma lâmina. A oficial Raquel Torres congelou ao sair da viatura, sua mão instintivamente indo para a arma. O homem encostado na parede de tijolos parecia apenas mais um dos esquecidos da cidade, roupas sujas, barba por fazer, cabelos longos pingando da garoa. Mas seus olhos ardiam com uma urgência que fez cada instinto de sobrevivência da policial disparar. Ao lado dele, um vira-lata rosnava baixinho, encarando fixamente as sombras do beco. Raquel estudou o homem por alguns segundos eternos. Ele não cambaleava como alguém drogado, não tremia como um viciado. Sua voz, embora áspera, carregava o peso de alguém que havia visto demais. Atrás de você, ele sussurrou novamente, apontando discretamente para o beco escuro. Ele te seguiu desde que você saiu do carro. Está esperando você se aproximar. O coração de Raquel acelerou. Ela pressionou as costas contra a viatura, mão firme na arma, olhos vasculhando cada sombra. A garoa se intensificou, criando uma cortina de tensão entre ela e o desconhecido que a observava das trevas. De repente, o som inconfundível de passos apressados ecoou no asfalto molhado. O cachorro latiu uma vez, alto e feroz. Raquel ergueu a lanterna, o feixe de luz cortando a chuva como uma espada. Uma figura saltou da escuridão, algo brilhante na mão. Não atira, a voz rouca cortou o caos. Ele tem uma faca. O atacante avançou, lâmina refletindo a luz da rua. Raquel desviou, puxando a arma, mas o homem esfarrapado se jogou para frente sem hesitar. Seu corpo magro colidiu com o agressor, ambos rolando nas poças d'água. O cachorro rosnou, mordendo o tornozelo do atacante, comprando segundos preciosos. Raquel cercou os dois homens, tentando encontrar um ângulo limpo para atirar. A chuva transformará tudo em um borrão caótico de movimentos e sombras. O homem esfarrapado segurava o braço do atacante com força desesperada, a faca dançando perigosamente perto de seu rosto. Um disparo de advertência para o alto fez o agressor hesitar. Foi o suficiente. O homem conseguiu arrancar a faca e jogá-la longe. Raquel imediatamente chutou a arma para fora de alcance e algemou o atacante, que murmurava maldições entre dentes. Quando a adrenalina baixou, Raquel se virou para seu salvador inesperado. Ele estava sentado na calçada molhada, ofegante, o cachorro lambendo suas mãos machucadas. Pela primeira vez em sua carreira, sua vida havia sido salva não pelo treinamento ou backup, mas por alguém que a sociedade descartara como lixo. Você poderia ter morrido, ela disse baixinho. Ele enxugou a chuva do rosto. Você também. Foi então que Raquel notou algo familiar no rosto dele. Mesmo sob a sujeira e o cansaço, havia algo que mexia com sua memória. Onde ela já havia visto aqueles olhos antes? A resposta estava enterrada em algum lugar de sua mente, mas ainda não conseguia alcançá-la. As sirenes encheram a rua com luzes vermelhas e azuis. Raquel observou enquanto seus colegas cercavam a cena, alguns lançando olhares de desprezo para seu salvador inesperado. O sargento Morrison, um homem corpulento com 30 anos de corporação, aproximou-se com um ar de superioridade. Então, Torres, você deixou um mendigo fazer seu trabalho. Morrison cuspiu no chão próximo aos pés do homem esfarrapado. Que tipo de policial precisa ser salva por lixo humano? Raquel sentiu a raiva subir, mas antes que pudesse responder, o homem se levantou lentamente. David, ele disse simplesmente, sua voz calma apesar da hostilidade ao redor. Meu nome é David. Morrison riu com desdém. David, é? Bem, David, você deveria estar agradecendo por não te prendermos também. Aposto que tem mandados em aberto. Foi então que a memória de Raquel finalmente clicou. 5 anos atrás. Um assalto à mão armada em um posto de gasolina. Ela havia sido a oficial que prendeu David Martinez, 34 anos, viciado em heroína com múltiplas passagens pela prisão. Suas mãos tremeram ligeiramente ao recordar como ele implorava, lágrimas descendo por seu rosto, dizendo que precisava do dinheiro para remédios da filha doente. Eu te conheço, ela sussurrou, tão baixo que apenas David pôde ouvir. Ele a encarou, e por um momento doloroso, ambos reviveram aquela noite terrível quando ela havia colocado algemas em seus pulsos. David acenou quase imperceptivelmente. Ele lembrava também. Morrison continuou sua humilhação pública. Aposto que só ajudou porque queria roubar alguma coisa depois. É assim que vocês funcionam, não é mesmo? Ele se virou para a pequena multidão que havia se formado. Prestem atenção, pessoal. Esta é a Nova York que vocês querem? Criminosos fazendo o trabalho da polícia. Cada palavra de Morrison era como um tapa na dignidade de David. Raquel viu a dor se acumulando nos olhos dele,
a mesma dor que havia visto 5 anos antes quando o processou. Mas agora havia algo diferente. Não mais desespero, mas uma resignação profunda, como se ele já esperasse ser tratado assim. Sargento Morrison, Raquel interrompeu firmemente, este homem salvou minha vida. Ele merece respeito, não. Ele merece uma cela, Morrison cortou. E você merece repensar suas prioridades, Torres. Talvez seja hora de considerar uma transferência para trabalho de escritório. A ameaça implícita era clara. Raquel sabia que Morrison tinha influência suficiente para destruir sua carreira se quisesse. Ele havia feito isso com outros oficiais que ousaram desafiá-lo. Mas olhando para David, que permanecia em silêncio dignificado apesar dos insultos, ela sentiu algo se quebrando dentro dela. David pegou a corrente do cachorro e começou a se afastar silenciosamente, como se soubesse que sua presença só criaria mais problemas para Raquel. Morrison gritou atrás dele, da próxima vez que te vir neste quarteirão, você vai conhecer o interior de uma viatura novamente. Naquela noite, Raquel não conseguiu dormir. Ficou repassando os eventos, a coragem de David, a crueldade de Morrison, e principalmente, a expressão nos olhos de David quando ela o havia prendido anos atrás. Ela lembrava dos detalhes agora, como ele havia desmoronado quando soube que a filha tinha morrido enquanto ele estava sendo processado. Como ele havia perdido tudo, casa, família, esperança. 3 dias se passaram desde a noite chuvosa. Raquel não conseguia tirar David da cabeça. Durante uma pausa, ela discretamente acessou os arquivos antigos no computador da delegacia. O que encontrou a fez sentir um nó no estômago. David Martinez havia sido soldado veterano de guerra, condecorado por bravura no Afeganistão. Voltou com transtorno de estresse pós-traumático severo, mas os benefícios veteranos foram negados por uma tecnicalidade burocrática. Quando a filha de 7 anos, Sofia, foi diagnosticada com leucemia, ele havia esgotado todas as opções legais para conseguir dinheiro para o tratamento. O assalto que Raquel havia presenciado 5 anos atrás foi seu último ato de desespero. $53. Era tudo que ele havia roubado. Sofia morreu 3 dias depois de sua prisão, enquanto ele aguardava julgamento sem direito à fiança. Raquel fechou o arquivo com lágrimas nos olhos. Ela lembrava como havia se sentido orgulhosa de fazer justiça, naquela época. Agora compreendia que havia sido apenas uma peça em um sistema que esmagava os já quebrados. Naquela tarde, ela decidiu procurá-lo. Encontrou David embaixo de um viaduto, dividindo um sanduíche com Max, seu cão fiel. Quando ele a viu, não fugiu. Apenas acenou silenciosamente. Eu li seu arquivo, Raquel disse baixinho, sentando-se ao lado dele no concreto frio. David parou de mastigar. E agora vai me prender de novo por vadiagem? Não. Raquel tirou um envelope do bolso. Trouxe algo que você precisa ver. Dentro estava uma foto que ela havia guardado por anos. Sofia Martinez no hospital, sorrindo fracamente para a câmera, alguns dias antes de morrer. Raquel havia tirado a foto durante uma visita de rotina, tocada pela coragem da menina. As mãos de David tremeram ao segurar a imagem. Como você? Eu estava lá quando ela morreu, Raquel sussurrou. Ela me pediu para encontrar você, para dizer que ela perdoava tudo. Que entendia por que você fez aquilo. David desmoronou. 5 anos de dor contida explodiram em soluços silenciosos. Max lambeu seu rosto, tentando consolá-lo. Raquel colocou a mão no ombro dele, oferecendo o único conforto que podia. Ela disse mais uma coisa, Raquel continuou. Disse para você não desistir de ser o herói que ela sempre viu em você. Por horas, eles conversaram. David contou sobre os pesadelos da guerra, a luta contra o vício, os anos nas ruas tentando sobreviver à culpa. Raquel compartilhou sua própria jornada, como aquela prisão havia mudado sua perspectiva sobre justiça e compaixão. Morrison não sabe de nada disso, David disse eventualmente. Morrison representa tudo o que está podre no sistema, Raquel respondeu com raiva contida. Ele destrói pessoas como você e se sente orgulhoso disso. Foi então que David revelou algo que fez o sangue de Raquel gelar. Morrison não é apenas cruel por crueldade. Ele tem segredos próprios. Já o vi fazendo coisas que um policial nunca deveria fazer. Nos dias seguintes, David começou a contar histórias perturbadoras. Morrison extorquindo pequenos comerciantes por proteção. Morrison plantando evidências em pessoas inocentes para melhorar suas estatísticas de prisão. Morrison usando sua posição para intimidar qualquer um que ousasse denunciá-lo. Por que você nunca disse nada? Raquel perguntou. David riu amargamente. Quem acreditaria na palavra de um ex-presidiário viciado contra um sargento veterano? Seria minha palavra contra a dele. Mas Raquel estava pensando diferente.
E se não fosse apenas sua palavra? Ela começou a investigar discretamente. Conversou com outros oficiais novatos que haviam sido intimidados por Morrison. Procurou comerciantes no bairro que pareciam nervosos quando Morrison passava por ali. Lentamente, um padrão emergiu. Morrison havia construído um pequeno império de corrupção, usando sua reputação de policial durão para mascarar suas atividades criminosas. E David havia testemunhado tudo das sombras, invisível para aqueles que cometiam crimes em plena luz do dia. Você tem provas? Raquel perguntou durante um de seus encontros secretos com David. Ele sorriu pela primeira vez em dias. 5 anos vivendo nas ruas me ensinou a observar e a guardar seguros. David puxou um celular antigo e surrado do casaco. Morrison nunca imaginou que o lixo humano, que ele tanto despreza, soubesse usar tecnologia. O plano de Raquel e David foi colocado em ação na quinta-feira seguinte. Morrison havia marcado uma de suas visitas de cobrança no mercado do Sr. Shen, um imigrante coreano que vinha pagando $500 mensais para evitar problemas com a polícia. David se posicionou estrategicamente numa esquina próxima, fingindo vasculhar uma lixeira, enquanto seu telefone gravava discretamente. Raquel aguardava do outro lado da rua, oficialmente respondendo a uma chamada de rotina, mas na verdade coordenando o flagrante. Morrison entrou no mercado com sua arrogância característica. David conseguiu capturar cada palavra através da janela aberta. Shen, espero que você tenha meu dinheiro. Seria uma pena se descobríssemos drogas no seu estabelecimento durante uma busca surpresa. O comerciante, visivelmente aterrorizado, entregou um envelope. Por favor, Sargento Morrison, minha família precisa deste negócio. Então continue pagando e sua família ficará bem, Morrison respondeu, embolsando o dinheiro. Mas o que Morrison não sabia era que o FBI havia sido anonimamente informado sobre suas atividades. O agente especial Williams e sua equipe estavam posicionados a 3 quarteirões, aguardando o sinal de Raquel. Quando Morrison saiu do mercado, Raquel acionou o rádio. Operação em andamento. Suspeito confirmado recebendo propina. Em questão de minutos, as ruas se encheram de agentes federais. Morrison, ainda contando o dinheiro da extorsão, foi cercado antes mesmo de chegar à sua viatura. FBI. Mãos ao alto. A expressão no rosto de Morrison foi de choque puro. Ele olhou ao redor, desesperado, procurando uma saída que não existia. Quando viu Raquel observando à distância, seus olhos se estreitaram com raiva e compreensão. Você não tem prova alguma, ele gritou enquanto era algemado. A palavra de quem vocês vão acreditar. Foi então que o agente William segurou o telefone de David. Na verdade, temos 5 anos de evidências. Gravações de áudio, fotografias, vídeos. Seu amigo invisível aqui documentou tudo. Morrison se virou e viu David caminhando lentamente em sua direção, Max ao seu lado. O homem que ele havia humilhado publicamente, chamado de lixo humano, agora se revelava como a pessoa que havia orquestrado sua queda. Você? Morrison cuspiu com descrença. Um viciado sem teto. David parou a poucos metros dele. Quando falou, sua voz carregava uma calma devastadora. Ex-sargento do exército, veterano de 2 missões no Afeganistão, e pai de uma menina que morreu porque homens como você tornam a justiça um privilégio para quem pode pagar. A multidão que se formou assistiu em silêncio enquanto Morrison desmoronava. Comerciantes que haviam sido extorquidos começaram a sair de suas lojas, alguns aplaudindo, outros simplesmente observando com satisfação silenciosa. Durante 5 anos, David continuou, eu observei você destruir vidas, plantar evidências, chantagear famílias trabalhadoras. Você pensou que eu era invisível, que ninguém prestava atenção ao mendigo na esquina. Mas invisibilidade pode ser uma vantagem quando você está coletando justiça. O agente Williams revelou a extensão das evidências, 62 gravações de extorsão, 14 casos de evidências plantadas, 23 relatórios falsos. Sr. Martinez documentou tudo meticulosamente. Raquel se aproximou de Morrison uma última vez. Lembra quando disse que eu deveria considerar trabalho de escritório? Bem, você vai ter bastante tempo para considerar suas próprias opções nos próximos 20 anos. Enquanto Morrison era colocado na viatura federal, ele gritou uma última vez, isso não vai durar. Vocês não sabem contra quem estão mexendo. Mas suas ameaças soaram ocas. O império de medo que ele havia construído desmoronou em questão de horas. Outros oficiais corruptos da rede foram presos durante operações coordenadas pela cidade. A investigação revelou um esquema que havia roubado milhões em propinas e destruído centenas de vidas inocentes. David permaneceu calmo durante toda a operação.
Quando os jornalistas chegaram, ele recusou entrevistas, preferindo deixar que a justiça falasse por si mesma. Mas Raquel viu lágrimas silenciosas descendo por seu rosto quando o último carro policial saiu com Morrison. 6 meses depois, o Departamento de Polícia de Nova York passou por uma transformação completa. Morrison havia sido condenado a 25 anos de prisão, sua pensão cancelada e seus bens confiscados para compensar suas vítimas. Outros 14 oficiais foram presos na operação que a imprensa chamou de Operação Sombra Invisível. David Martinez agora ocupava um escritório pequeno, mas digno, no centro da cidade. O programa piloto, Observadores da Comunidade, havia se tornado uma iniciativa nacional, empregando pessoas em situação de rua como consultores especializados em investigações de corrupção policial. Quem melhor para detectar injustiças do que aqueles que viviam invisíveis às margens da sociedade? Raquel, promovida a detetive após sua coragem em expor Morrison, visitava David regularmente. Eles haviam desenvolvido uma amizade profunda, baseada no respeito mútuo e na compreensão de que às vezes a justiça chega através dos caminhos mais improváveis. Você se lembra do que me disse naquela primeira noite? Raquel perguntou durante uma de suas conversas de café. Que Sofia te pediu para não desistir de ser o herói que ela via em você. David sorriu, acariciando Max, que agora usava uma coleira nova e brilhante. Ela estava certa. Só precisei aprender que ser herói não significa sempre carregar uma arma ou usar uniforme. O escritório de David estava cheio de cartas de agradecimento. Famílias de imigrantes que não eram mais extorquidas. Pequenos comerciantes que podiam finalmente dormir em paz. Jovens que haviam evitado prisões injustas graças às investigações que ele coordenava. O Sr. Shen, o comerciante coreano que havia sido uma das primeiras vítimas expostas de Morrison, trouxe sua família inteira para conhecer David pessoalmente. Você nos devolveu nossa dignidade, ele disse através de lágrimas. Meus filhos podem crescer sem medo agora. A transformação de David foi completa mas gradual. Ele havia se mudado para um apartamento modesto, mas confortável. Seus pesadelos da guerra diminuíram significativamente quando encontrou um propósito que honrava sua experiência militar sem glorificar a violência. O programa que ele ajudou a criar se expandiu para outras cidades. Veteranos em situação de rua, ex-presidiários em reabilitação, pessoas marginalizadas com conhecimento íntimo dos problemas urbanos, todos encontraram uma segunda chance em servir a justiça de uma forma que o sistema tradicional jamais permitiria. Mas talvez a mudança mais significativa tenha acontecido na forma como a sociedade começou a ver pessoas como David. A história se espalhou por redes sociais, documentários foram feitos, e lentamente, a narrativa sobre pessoas em situação de rua começou a mudar de problema a ser resolvido para recurso inexplorado de sabedoria e observação. Raquel frequentemente refletia sobre como um momento de humildade, reconhecer que precisava da ajuda de alguém que havia aprendido, transformou não apenas suas vidas, mas todo um sistema. Ela aprendeu que verdadeira liderança às vezes significa seguir a orientação daqueles que a sociedade ensina você a ignorar. David nunca esqueceu Sofia. Uma foto dela ocupava lugar de honra em sua mesa, ao lado de certificados de reconhecimento e prêmios cívicos. Mas agora, quando olhava para a imagem da filha, sentia orgulho em vez